Raquel, seja bem-vinda à nossa mesa de café da manhã. Bom dia. Bom dia, bem-vinda, Raquel. Bom dia, prazer. Fica à vontade, pode sentar aqui. Deixa eu limpar essa mesa aqui para você. Bonita a mesa. Você fica à vontade. De verdade. Pode comer, pode tomar um suquinho. Obrigada. Sinta-se em casa. Obrigada. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A alegria é nossa de você estar aqui. A gente quer que você fale um pouco para quem está em casa, quem é a Raquel Malafaia, o que ela faz. A gente sabe que ela é cantora, né? Tem muita gente que te conhece, é claro, mas a gente quer que você conte um pouquinho de como aconteceu tudo isso, Raquel. Você que vem de uma família sacerdotal, que exerce aí um chamado grande na nossa nação. Amém. Como essa responsabilidade sua como filha de um pastor tão renomado e também agora ser cantora. Era isso que eu ia falar. Todo mundo acha que ela é a filha. Eu sou do coração. Mas Mas eu sou nova. Mas acaba sendo como filha, porque ele apresenta você como uma filha do coração. Não tem problema, eu já estou acostumada. Filha também, né? Mas eu descobri que você era nora agora mesmo. Porque até chegar aqui, eu achava que você era filha. Não deixa de ser filha do coração, Sim, né? sim. Eu sou nora do pastor Silas e, assim, a minha história realmente, eu venho de uma família sacerdotal, porque eu sou neta de pastor, filha de pastor, nascida e criada na igreja, e a minha história é uma história de fé, uma história de superação. Desde muito nova, eu sou envolvida totalmente no ministério. Aos 6 anos de idade, o meu pai teve o chamado pastoral como missionário para os Estados Unidos. Eu vivi ali minha vida inteira nos Estados Unidos, desde os 6 anos de idade. Foi ali onde eu conheci o meu esposo, pastor Silas Filho. E ali começou a nossa jornada juntos e Deus nos uniu, a mim e a ele. E o que me trouxe de volta ao Brasil foi isso, foi o CD, foi o chamado, algo que eu nunca sonhei, que eu nunca imaginei, muito menos planejei, né? Na minha família. A minha irmã mais velha, ela é cantora também, e ela sempre me puxava, mas eu não era o que eu desejava, não era o que eu queria. E o que eu aprendo com isso, e o que eu entendo com isso, é que todos nós temos uma missão. Todos nós temos um chamado. E o chamado não tem a ver com o que eu mereço, né? Eu não recebo um chamado por mérito, mas por aquelas pessoas que eu vou influenciar, que eu vou impactar. É para os outros, como Cristo, que deu a vida em resgate por muitos. Então nós somos os pequenos Cristos aqui nessa terra. E a minha história, uma longa história, mas a minha história é uma história de fé. E pela misericórdia e bondade do Senhor, fui criada no Evangelho. E o que me trouxe até esse CD, né, de Fé em Fé, que eu estou lançando, é exatamente essa minha jornada. Que legal. Né? E Raquel, você disse, acho que interessante isso, porque você disse que não tinha esse sonho, você não planejava. E muitas pessoas pensam o seguinte, se é algo de Deus, Deus vai colocar no meu coração. Eu vou desejar, eu vou sempre desejar aquilo. Como que você vê isso? Deus foi mudando o seu coração? Quando que você sentiu assim aquele toque, olha filha, isso que eu tenho para você, então ele começou a mudar o seu coração? Com certeza. Comigo foi assim, né? Eu acredito que Deus trabalha de várias formas. A gente não tem como colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, Deus, as fórmulas, né? Que o homem, isso é cômodo, né? Ter o caminho já preparado. Mas na minha história foi assim. E eu tive que superar muitas inseguranças, eu tive que superar baixa autoestima, eu tive que superar muitas coisas para eu poder chegar até onde eu estou hoje. Sim. Cresceu muito, né? Maturidade. E eu acredito na palavra quando ela diz, tende por alegria, né? Diz em Tiago, passar por provações. Pois a provação da sua fé produz a perseverança. E assim é a minha vida. E assim é a vida de muitos. Em todas as áreas. A nossa missão, o nosso chamado não está simplesmente voltado ao nosso título, ao nosso cargo, ao nosso status social. Não, ele está voltado àquilo que Deus tem preparado para nós, né? E é muito mais do que isso, é a nossa vida, é uma vida com Deus. E tudo que a gente vive, né, o estar às vezes em evidência, é uma consequência, claro, é uma bênção de Deus, mas muito mais fala as nossas atitudes, né? Porque a nossa fé é revelada através das nossas atitudes. É responsabilidade extrema, né? Verdade. São 3 CDs, né? Isso, 3 CDs. Fala um pouquinho, porque eu vi aqui, um chama Gerando Sonhos, que creio que as canções todas voltadas para isso. O que levou isso? O outro, Ao Deus Vivo, e esse de Fé em Fé.
Exatamente, eu assim, como eu falei, eu tenho muito temor a Deus, eu tinha muito medo, sabe, de fazer alguma coisa fora da vontade de Deus. Certo. E quando surgiu esse desafio, eu confesso que eu não aceitei de primeiro, né? Eu rejeitei, mas o Senhor me fez entender. Minha filha, obedeça a minha vontade, que eu tenho o melhor para você. E o CD Gerando Sonhos, é isso, Deus gerando em mim, né, esse sonho e aperfeiçoando dentro do meu coração, me dando entendimento do chamado e uma história onde eu vejo tantos milagres acontecendo e primeiro na minha vida. Então eu posso falar porque eu vivi. Tem autoridade para falar, exatamente. Né? Eu posso chegar para uma amiga e dizer assim, não, você vai vencer, você vai superar. Porque eu passei por isso, né? Isso. Então esse CD deve estar especial demais, de fé em fé. Deixa eu até mostrar aqui, mostra aqui. De fé em fé, esse CD é fantástico. Raquel, eu tenho uma pergunta assim bem delicada. Porque Pode ir. É evidente que a sua família está em muita evidência. É isso. E preocupada demais, principalmente com a nossa população, com as leis da nossa nação, com o que a gente disse também, a erradicação da miséria e tantas outras coisas. A gente vê o pastor Silas, tanto o filho quanto o pai, e a sua família falando muito sobre isso. Eu queria saber do seu ministério, também é um ministério com essa mesma linha, com essa mesma pegada, preocupado com a nossa nação, preocupado com o que tem acontecido, não deixando a voz do mal ser maior que a voz que grita de dentro da gente, dos princípios da família, princípios, enfim, de Deus. Com certeza absoluta. E por isso o título desse CD de Fé em Fé. Quando Deus, o Espírito Santo me levou a gravar o terceiro trabalho, né? O Senhor falou comigo, Ele me fez refletir sobre a minha vida. Eu nascida e criada na igreja e o que eu estava fazendo com tudo isso, né? Com esta oportunidade concedida por Deus. E o Espírito Santo foi me ensinando e me mostrando que a nossa vida tem que ser como diz lá em Romanos 1:16, 17. A justiça de Deus é revelada de fé em fé. Nós somos justificados através de Cristo. Estamos nesse mundo, somos salvos, mas estamos em um processo de santificação, de transformação, de aperfeiçoamento. Como cristãos, qual é o nosso papel nessa sociedade, nesse mundo? Muitos não têm oportunidade, talvez, de estar numa televisão, muitos não têm oportunidade de ter um trabalho como esse, que chega até antes da gente, né? Sim. Meu trabalho, às vezes, chega antes de mim. Forma opiniões, né? Exatamente. E o que eu estou fazendo com isso? E o meu desejo foi exatamente, com esse trabalho, mostrar e falar que o que tem que ser projetado, o que tem que brilhar, o que tem que, sabe, exalar em nossas vidas, antes de qualquer coisa, antes de qualquer música, antes de qualquer coisa, é a nossa vida com Deus. É a nossa vida, o testemunho vivo, nosso testemunho, sabe? Para os nossos filhos, com aqueles que a gente às vezes passa por eles todos os dias e a gente não depende deles necessariamente. Como é a nossa vida, assim como Cristo, que chegou até tantas pessoas, o ministério de Cristo foi às pessoas. Sim. E Jesus está voltando. Então, eu estou garantida lá no céu, mesmo sendo salvo? Eu estou garantida, eu estou conseguindo transmitir esse amor, a minha salvação, o que ela tem representado para aqueles que estão ao meu redor. Então, nesse CD, o que eu vivo e que eu vejo na vida do meu sogro, da minha sogra, são pessoas que se dedicaram por completo à obra de Deus e que se preocupam em levar outras vidas também para o céu. Então essa também tem sido o meu objetivo, o meu alvo, e que a palavra de Deus, ela venha ser algo que as pessoas venham desejar e almejar viver. Porque no mundo que a gente vive, com tantas influências, a mídia, o mundo tá cada dia pior, né? E o que nós estamos vivendo, como diz lá, né? Pedro dizendo, que tipo de pessoas devem ser com tanta miséria, com tanta maldade acontecendo? Eu acho que nós precisamos voltar a olhar para dentro de si e desejar ser espelho para outras pessoas, né? Não simplesmente pelo status social, né? Mas pelo nosso caráter. Mas é porque isso requer renúncia, né? É verdade. Para você ser espelho para alguém, você tem que renunciar a muitas coisas. Verdade. E nem sempre, às vezes, as pessoas estão dispostas a renunciar. Mas que bom que você escolheu isso, né? Amém. Porque não é fácil também essa vida de
de renúncia, né? De estar ali aos pés do Senhor. Falando de fé, né, é necessário a gente envolver as pessoas para que elas venham ter um entendimento, né, da palavra de Deus, que ela é viva, né? E é isso que a gente precisa viver, essa palavra que é viva, ser testemunho vivo da palavra. Raquel, enquanto você estava falando ali, eu até comecei assim a viajar, né, na questão do ministério, da importância do ministério. E a gente vê muitas pessoas que iniciam no ministério e em momentos até assim que elas estão muito românticas, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, mas a gente encontra más testemunhos em tudo, maus testemunhos em qualquer área, inclusive na liderança. Muitas vezes nós deparamos com situações difíceis. E o que você tem para dizer para essas pessoas que deixam que a sua fé seja atingida por esse tipo de coisa? Você passou por alguma situação que te amadureceu nesse sentido? Olha, eu tenho que mirar a Deus e olhar somente para Ele. Com certeza. Eu poderia contar tantos testemunhos, né? E é aquilo que eu falo, estar em evidência, né? Como muitos líderes, muitas pessoas que estão no chamado, vêm com uma responsabilidade. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que eu tenho aprendido é que a nossa responsabilidade é com Deus. Claro. Porque, como Paulo dizia, o que me importa agradar ao homem? Então, a vaidade é algo que realmente ela envolve a pessoa. Nós precisamos ter cuidado com isso, né? Os elogios, os holofotes, isso tudo, mas isso é tudo uma ilusão. Sim. Isso tudo é uma ilusão, isso não é passageiro, o que né? É passageiro, não é aquilo que permanece, né? E o que permanece são os nossos frutos. Então, na minha história, o que eu tenho vivido, graças a Deus, eu tenho mentores, eu tenho pessoas que estão ao meu lado, eu tenho igreja. Eu tenho um pastor, eu tenho uma autoridade que está sobre a minha vida. Faz a diferença integral no seu Exatamente, porque a gente tem que tomar cuidado com a bajulação, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. E ter raiz, ter base, conhecimento na palavra e permitir o Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo, mostra-me que eu estou errando. Agora você falou dessa raiz, a importância de você estar enraizada, ter uma igreja local, pessoas ali que estão te ajudando, te fortalecendo, você está sendo discipulada. Qual que é a importância disso também no ministério? Você tenta imaginar o seu ministério sem essas autoridades espirituais sobre a sua vida? Não. Eu vou te pedir um favor também, a gente vai encerrar para você cantar de novo, para você falar também, junto com a resposta da Luciana, já incentivar quem está começando o seu ministério, quem se incentiva, quem toma por base, se inspira em você, quer realmente crescer. Já responde tudo ao mesmo tempo. Já respondo tudo. É necessário, né? Gente, esqueci a pergunta. A importância de estar na igreja local. Igreja, volta lá. Autoridade. Eu atrapalhei tudo aqui. Não, imagina, tudo bem. É importante, eu não imagino o meu ministério sem essas pessoas, sem o preparo. Então, falando rapidamente aqui, você que tem um chamado de Deus na sua vida, se prepare para quando a oportunidade surgir, você já está pronto. Para viver as bênçãos, para viver tudo isso e para que você possa ter responsabilidade com o chamado de Deus. Lembra? É um chamado de Deus. É um chamado de Deus. Então vem com responsabilidade, e é isso que eu vivi. Eu tive a oportunidade de fazer um seminário, tive a oportunidade de ser preparada. Isso daí faz toda a diferença. Por isso que Pedro dizia antes, crescei na graça do conhecimento. Você quer ter um ministério duradouro? Você quer ter certeza do teu chamado? Cresça através do conhecimento da palavra. Deixe o Espírito Santo falar com você. Porque ainda você talvez recebendo, né, as oportunidades, você vai passar por críticas, muitos não vão acreditar. Então você precisa estar firme em Deus, no seu chamado, na sua missão em Deus, primeiramente. Muito bom. Bom, resumiu, falou e disse, você que está assistindo, você tem toda a inspiração para você começar com verdade. A verdade vai te levar a lugares onde a mentira vai precisar conhecer essa verdade. Então seja verdadeiro para você não ser mais um.